Muito bem, voltamos então com o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, segundo bloco desse programa. E conforme prometemos, recebemos aqui a psicóloga Luciane Mina. E não precisa, quando se fala o nome dela, não precisa a gente fazer apresentações, porque é uma pessoa que faz palestras por esse Brasil afora, né? Dá cursos e tudo mais. Então você não precisa. E o assunto hoje, minha cara Luciana, primeiro é um prazer enorme tê-la aqui na Terceira Via, no programa de esportes, é a violência nos estádios de futebol. Antigamente as pessoas iam, o nosso Fernandinho Antônio tem mais de 30 anos de estrada aí, o Sidney também quase chegando por aí, já chegando e tal. E a gente ia ao estádio de futebol aqui em Campos, havia aquelas brincadeiras de uma torcida com a outra, aquelas gozações, como se fala, e tal. No Maracanã, eu ia ao Maracanã, jogo de noite, antes da crônica esportiva, eu ia ao Maracanã mesmo, assistia o jogo. Eu morava em Niterói, ou estava em Niterói, a pessoa ia caminhando com 2, 3, ia até lá as barcas, pegava a barca, atravessava, não tinha problema nenhum, né? Hoje em dia, os jogos de futebol tornaram-se quase que impossíveis para as famílias, não é? Porque são brigas que são armadas pela internet, fora de campo, nas ruas e nas arquibancadas. E essas brigas não são para machucar, para espantar, para afugentar eles do estádio, não. É até para matar, porque tem havido morte, tem havido tudo mais. Então, o que na sua concepção gera essa violência toda? Será que as pessoas vão para o estádio de futebol para desabafar, por outros problemas? O que acontece, Luciane? No meu entendimento, né, é um entendimento muito pessoal e particular, hoje a gente não tem tantas oportunidades de expressar a nossa emoção ou de trabalhar, vamos dizer assim, de digerir, né? As pessoas, elas estão muito predispostas o pedaço dela é o certo, né? Então a gente começa a observar que muitas vezes, vamos dizer assim, numa experiência muito cotidiana, o trânsito, não sou eu que estou errado, quem está errado é quem está ou atrás ou na frente, né? Nós temos o autor da Mata, né, que vem falando do quanto nós, antropologicamente, estamos deixando de acompanhar o que é certo para acompanhar o meu certo. Então, aquilo que eu acredito é o que tem que ser. E o outro tem que concordar com isso. Então, eu penso que nesse movimento de violência, alguém levanta uma bandeira, incita o outro e esse outro apenas reage, ele não para fazer uma avaliação. É isso mesmo, né? Quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas vão ser atingidas, nada disso é pensado. Antigamente se pensava assim, vamos para o jogo, é uma atividade familiar, é onde se levava um filho para ficar, não é? Para ficar orgulhoso daquele jogo. Era um time onde todo mundo defendia uma bandeira. Hoje a gente não defende uma bandeira, a gente rasga uma bandeira. É a minha opinião contra a sua opinião, é o meu time contra o seu time. Exatamente. Então, eu penso que quanto mais a gente trabalha esse conceito de que eu estou certo, você está errado, eu esqueço que todos nós estamos no mesmo barco, né? Eu não posso entender que o mundo é um barco que furou de um lado e um pedaço vai e o outro fica. Não é assim, né? Quantos impactos que têm acontecido do outro lado do mundo e rapidinho a gente sente. Então essa desarmonia, esse descuido com as pessoas, o descaso com a condição limitada de quem está numa situação difícil, né? A impunidade que tem acontecendo. Inclusive o Fernando. Você não acredita, Fernando, que isso faz parte também da Do meu ponto impunidade? De vista, a impunidade, ela mostra claramente que há um erro com relação ao fato de você coibir a violência. Futebol, hoje no Brasil, ainda é o esporte número 1. Campo de futebol não é campo de batalha. É uma praça esportiva em que as pessoas têm que se respeitar.
havendo empate ou não, havendo vitória ou não, havendo derrota ou não. E esses componentes de facções organizadas que não vão aos estádios com o compromisso de torcer e apenas para brigar e às vezes atingir quem não tem nada com isso, eles precisam ser tratados como bandidos. Tem que ser presos. Eu vejo você. Nós tivemos no último jogo do Americano contra o Fluminense, em Campos, um torcedor com seu filho no portão de acesso ao estádio foi agredido duramente pela torcida Young Flu, que já vinha fazendo baderna desde o Parque Leopoldina até a chegada ao Godofredo Cruz. O componente de diversão se perdeu. Né? Exatamente. O componente de nós irmos a um lugar para torcer, para compartilhar uma ideia, para dividir um momento bom. Que foi, né, com a gente até para a delegacia, porque nós estávamos entrando no estádio com a missão de trabalhar, assistiu o pai ser agredido covardemente sem nenhuma reação de defesa. Aquilo marca a criança. E o que é pior, quando nós fomos conduzidos até a delegacia, a orientação foi de não registrar a queixa, senão a gente ia levar ali de 3 a 4 horas. É brincadeira. O torcedor, Luciano, o torcedor, até que ponto, né, a questão do grupo, porque o torcedor isolado, ele às vezes ele não tem a coragem... 1/10 do que ele faz no grupo, né? Do que ele faz no grupo, né? O que o grupo, né, ocasiona para gerar toda essa reação do indivíduo. No grupo, o indivíduo, né, como a própria palavra diz, né, o indivíduo some. E se uma ideia é colocada e alguém fomenta, provoca isso de uma forma mais desagradável, quer dizer, um pai sendo atingido, o filho assistindo, mas ninguém percebeu que aquele indivíduo era um pai, muito menos que aquela criança era um filho. É esse conceito que está sendo perdido. E dentro do grupo, quando uma reação se inicia, a reflexão some. Então, é necessário que a gente consiga resgatar o respeito, que a gente consiga resgatar a diversão, que a gente consiga resgatar o posicionamento das pessoas, porque isso vai ter consequências cada vez mais graves, mais sérias. Muito bem, minha gente, estamos encerrando então o segundo bloco do programa de hoje, o seu Boletim do Esporte. Daqui a pouco nós voltaremos com o terceiro e último bloco. Segura aí, rapidinho, pai e bola.